Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Zopocast, que é o podcast da Advocacia Zopolato. Eu sou a Roseli Soares, uma das advogadas que atua aqui no escritório, e hoje quero apresentar para vocês a doutora Michele Oliveira, que atua na área de Direito Civil aqui no escritório. Olá pessoal, tudo bem? O nosso primeiro episódio, nós fizemos a apresentação das advogadas que atuam na área de Direito de Trabalho e também na área de Previdenciário. E hoje quero trazer para vocês aqui conhecerem um pouco mais da história, do início de carreira, de como foi da doutora Michele. Doutora Michele, conta um pouquinho como foi o seu início de carreira, você sempre quis fazer direito, como foi? Na verdade não iniciei a minha carreira, meu ensino superior na área do direito. Comecei na comunicação social, então eu fiz 3 anos, basicamente 2 anos e meio de comunicação social. Motivada pelo meu antigo trabalho, trabalhei durante quase 5 anos numa rádio local, trabalhei com mídia, apresentação de programas, atuei também em jornal físico, também aqui na cidade. E aí, motivada por isso, fui levada para a comunicação social e sempre gostando, de me comunicar. Tinha uma facilidade, de comunicar mesmo. Sim. Por isso que você gosta tanto de atender, Exatamente, sempre gostei, gosto muito, sou comunicativa, gosto. Então, fui fazer. Fiz 2 anos e meio e aí, motivada pelo direito, eu deixei a comunicação social. Porque no segundo semestre, no quarto semestre, indo para o quarto semestre, foi sancionada uma lei de que comunicadores e jornalistas não mais precisariam do diploma para atuar. Então, diante disso, foi a deixa para que eu ingressasse aí em uma área que eu sempre gostei muito, eu sempre tive muita curiosidade pelo direito, sempre achei uma área linda, e é meu instinto, eu gosto disso, eu gosto de ajudar, eu gosto de buscar, eu não gosto de injustiça. Então, eu fui, mas com muita insegurança, porque eu venho de uma família muito simples. A minha família não tem ninguém que atue, já tenha atuado no direito. Advogado na família. Exatamente, e até porque eu fui uma das primeiras a ter uma formação acadêmica, um curso superior. Então, era uma área que todos diziam, nossa, mas é muito difícil. Para você é inacessível. É engraçado como a nossa família, às vezes, às vezes não é nem intencional, mas a nossa família não nos motiva, Como se, por exemplo, eu vejo também isso na área, às vezes, de medicina, Ah, não, porque quem faz medicina é só quem tem muito dinheiro, A pessoa não tem a possibilidade aí de estudar, de conseguir, porque é muito difícil, tem que estudar muito, tem que ter muito dinheiro. E, às vezes, para algumas pessoas, eu percebo isso também. Para os familiares, às vezes, de pouca instrução, acham que o advogado, o direito é um curso inacessível. E, na verdade, se informarem bem, não é assim. Tá? Existem muitas faculdades que têm convênios para estudo, que é o caso do FIES. Exatamente. Algumas faculdades têm até financiamento próprio. Então, assim, eu acho que as pessoas não podem já se desmotivar no começo. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que procurar, tem que tentar dar um jeito. Não é só achar que é difícil, doutora? Exatamente. Sonhos foram feitos para serem realizados. Então, não desista no seu primeiro. É a sua formação? Vá atrás. Hoje, nós conseguimos, como a doutora falou, de N formas, concretizar o seu sonho. E é o que eu fiz. Então, eu não ouvi familiares que disseram, olha, é difícil. Eu não ouvi conhecidos que disseram, tem que ler muito, tem que se dedicar muito. Tudo bem, os anos iriam passar de qualquer forma. Se eu fosse atrás do meu objetivo ou não, passaria. E o tempo também foi um dos fatores que me amedrontou muito. Porque eu já ingressei no direito com 25 anos, 24 para 25 anos. Então, para uma faculdade de 5 anos, você imagina que você já está velha, para ingressar. Nossa, eu vou sair com quase 30. E quando é que eu vou adquirir carga jurídica, experiência para captar cliente? Então, no início, a sua cabeça vira um turbilhão. Eu imagino. Mas, é assim, o tempo vai passar. Com o turbilhão atuante ou com o turbilhão parado, vai atuar. E é assim que eu cheguei, o início da minha faculdade, entrei no segundo semestre.
Já fiz mais meio semestre, né, no final do curso, um turbilhão mesmo, é OAB, é TCC, é cuidando de casa, porque sempre morei com meu pai, né, então sempre fui a mulher da casa, nunca tive medo Tinha que fazer tudo, de atuar, de cuidar, de resolver, mas estou aqui, graças a Deus, Deus me abençoou, encontrei pessoas maravilhosas na minha trajetória e pessoas que sempre estiveram muito ao meu lado em todos os sentidos e estou aqui. E como que... Eu sei, na verdade, né, gente? Porque eu já trabalho com ela há muito tempo. Mas eu queria saber como que você chegou na Advocacia Zopolato. Eu fui tão agraciada, eu acho que o direito para mim estava tão predestinado que eu iniciei a faculdade no segundo semestre e aí em 2013... segundo semestre de 2013. No início de 2014, basicamente no dia 14 de janeiro de 2014... Gente, ficou marcado. Sim, eu sou ótima com data. Basicamente no dia 14 de janeiro de 2014, a doutora Roseli me liga e me chama para uma entrevista. Na verdade, o dia 14 foi o início. Então já eu foi estive quando você começou, aqui, né? Eu estive no escritório, não era nessa sede, era uma outra, era a sede anterior. Eu estive no dia 13 e aí conversou comigo, criou-me uma expectativa, mas ela disse, eu tenho uma outra para entrevistar e eu volto a te ligar. Falei, tá bem. E não é que ela me ligou, gente? Ela me ligou. E aí eu tava em um compromisso no centro e era bem próximo à antiga sede do escritório. Era lá no centro, né? Isso. Da avenida. Isso. Ela me ligou, você pode voltar aqui? Posso. Fui. E ela me disse, você tem disponibilidade? Gostamos de você, você é comunicativa. Não. E eu fui muito honesta. Eu não tenho prática, eu não conheço, nunca estagiei, nunca tinha estagiado. E aí ela disse, não se preocupe, a gente está aqui justamente para ensinar, essa é a fase que você vai aprender, é o estágio para você. Quando você pode começar? Eu falei, quando você quiser, então você começa amanhã. A gente gosta de dar susto. É sempre uma surpresa, mas é sempre muito agradável. Então você começa amanhã. Lá vem. E aí... Ai, meu Deus do céu. Eu nunca atuei no direito, eu nunca, havia me trajado de forma, mais séria, uma apresentação mais formal. E ela, como a gestora do escritório, me disse, você tem um saltinho? Gente, não, eu vou me explicar, não é assim, gente, também. Eu sou muito vaidosa, então sempre gostei muito de me arrumar, sempre gostei muito de maquiagem, sempre... E eu acho, assim, que o ambiente de trabalho, existe uma certa formalidade mesmo. Não digo do saltinho, não sei se hoje eu falaria. Eu acho que talvez a minha inexperiência na época, acho que hoje não pediria um saltinho, mas apenas, um traje, sem decote, sem roupa curta, que eu acho que para um ambiente profissional é o que se espera. Talvez hoje do saltinho eu não falaria, mas a minha inexperiência na época eu acho que eu peguei um pouco. Mas eu também não levei como de uma forma grosseira, ou muito exigente. Não, eu entendi que era um local formal, é o que se espera. Então, no outro dia eu estava ali com o meu saltinho, uma roupinha adequada. E lá se passaram, 9 anos, estou aqui. E a experiência do estágio, queria que você falasse um pouco para as pessoas, para quem está iniciando, para os colegas que estão iniciando, porque o que eu sinto uma nova geração que vem chegando agora, talvez essa ausência de preocupação com o estágio, muitos até têm a disponibilidade, de estudar e fazer estágio, mas preferem só estudar. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua experiência como estágio, relevância ou não, contasse um pouquinho pra gente também. Tá, eu tenho aqui uma estagiária que atua comigo diretamente e eu sempre digo, o estágio é uma segunda formação, é a segunda faculdade, é um braço da sua faculdade. É necessário, é extremamente necessário. Nós passamos 4 horas todos os dias,
no meu caso, de segunda a quinta, porque eu fiz uma faculdade religiosa, então não havia aula na sexta-feira. Então, é um período onde você é sobrecarregada de conteúdo. Então, eles te preparam para ser aprovados em provas. Ponto. As provas, né, semestrais, a prova da OAB, mas é isso, basicamente. Por quê? É muita teoria. Teoria. Você passa a conhecer efetivamente o direito, o processo, a estrutura de uma ação, a atuação em uma audiência, o atendimento com o cliente, o preparar um documento, a estruturar e acalmar uma pessoa que está ali dependendo, e aflita por um problema com o estágio. É extremamente importante. Então, eu sempre digo, eu comecei no estágio digitalizando papel. Digitalizar, arquivo, né? Exatamente. Então você arquiva, mas nossa, eu vou guardar uma pasta? Não é guardar uma pasta, é o momento que você organiza a documentação, que você já está conhecendo a documentação necessária para a instrução de um processo. Você está digitalizando, você já lê, sabe do que se trata. O atendimento do cliente é o primeiro momento que você tem para dizer para ele, calma, você está no lugar certo, você vai ser bem amparado e assessorado. Então o estágio é muito importante, independente da área que você quer seguir, se vai concursar, não vai, se vai atuar aí com o direito em si, com a advocacia, eu acho de extrema importância. Até para a pessoa poder saber o que ela quer, né? Então, assim, porque a pessoa às vezes sai da faculdade de Direito, e isso vai ser um novo episódio do nosso podcast. A gente pretende trazer as nossas estagiárias recém-passadas na OAB, inclusive, para trazer experiência aqui para vocês, para quem está começando, e às vezes tem dúvida, mas eu vou sair da faculdade, eu vou prestar concurso. Tá, mas você sabe, né, se você gosta de advogar, você tem que tentar entender os seus talentos, né, para saber aproveitar, porque às vezes a pessoa entra na faculdade e acha que vai prestar concurso, eu quero ser juiz, mas ela não sabe nem se ela gosta de processo, né, pode ser que ela se saia melhor e fique mais feliz advogando, escolhendo uma área de atuação que vai trazer uma satisfação pessoal. Então o estágio, gente, é extremamente importante. Eu sempre falo para todas que iniciam aqui conosco que o estágio é aquilo que a doutora Michele falou, é uma segunda faculdade, né? Então, quem tem aí a possibilidade de fazer e está em dúvida, mas eu vou ficar muito cansado, fique cansado, porque isso vai ser gratificante depois e vai fazer muita diferença no profissional que você vai se tornar, né? Exatamente. Não há, tem um ditado que de graça nada vem, né? Então, tudo vale a dedicação. Aprendizado nunca é demais, é sempre muito válido. E não sei, a tendência, na verdade, eu acho que assim, 90% do estudante de direito vou fazer penal. Todo mundo ama penal, todo né? Mundo. Gente do céu, eu sou um caso à parte, porque eu já comecei não gostando de penal na faculdade. Porque você já tinha uma base, né? Não gostava. Então, acho que no episódio anterior já foi dito, mas a doutora está no direito muito antes de ingressar na faculdade, né? Muito antes ela já atuava no direito, então a carga dessa mulher é, gente, extensa. Já fazia estágio antes de começar. Já, não vamos chamar os direitos humanos, né? Direito do infante. Exatamente. Vamos chamar o direito do infante, né? Mas eu tive duas pessoas, né? Uma delas é advogado, atuante aqui na cidade, e eu já o conhecia muito antes da faculdade, né? De ingressar na faculdade, tínhamos um relacionamento com pessoas conhecidas, e ele sempre me dizia, você tem perfil de advogado, você devia fazer. E outra pessoa era um cliente meu, eu atuava na rádio, e ele dizia, nossa, ele fazia direito na época, nossa, você tem perfil, já pensou em fazer direito? Eu, não, imagina, é muito difícil. Nossa, eu acho que você daria uma boa promotora. Eu não sabia nem o que era promotoria à época, gente, não sabia nem o que era isso. Mas, realmente, o direito penal é o que atrai por conta dos casos, né? A gente ouve muito mais popularizar casos penais, né? A mídia populariza muito mais o direito penal. Divulga, né? Mais. Que outras áreas, né? É instigante, né? Porque as pessoas querem, têm curiosidades, né? Para saber.
Mas a tendência é você acabar atuando na sua área de estágio. E não foi diferente comigo. É sempre assim. A tendência é essa, você se apaixonar pela área que você mais atua. É verdade. Você começou fazendo estágio na parte civil aqui já do escritório, né? Exatamente. Já comecei, já cheguei, e uma outra pessoa que ajudou bastante, era uma antiga estagiária aqui, eu ingressei no lugar dela, então ela tinha assim pouco tempo, ela tinha 2 semanas para me treinar e seguir a vida. É, exatamente. E ela foi de uma gentileza comigo, por isso que pra mim o escritório inteiro é dessa forma, todo mundo é muito parceiro, muito cordial, não esconde conhecimento aqui, joga seu conhecimento e não aprende quem não quer. Então, ela me ajudou, ela tinha um caderninho que ela fez todas as anotações. Eu não sabia ingressar no TJ, não sabia o que era um TJ. Repito, primeiro semestre. Eu tinha feito um semestre de faculdade. Sabia nada ainda, não tinha visto ainda nada. Gente, e pra quem não sabe, gente, TJ é Tribunal de Justiça. É isso. Então, ela me deu o caderninho com todas as anotações de sites, né? Estrutura de uma peça. E ia me mostrando as coisas em 2 semanas. E aí chegou o dia do tchau. Aí e aquela né? insegurança, meu Deus, o que eu faço agora? E uma cara de brava, gente. Eu tenho cara de brava? Meu Deus, eu não sei que cara de brava que eu tenho. Quem tem cara de brava, depois eu vou pedir até pra você falar a respeito de perfil, né? Porque hoje quem chega aqui no escritório, você é taxada de brava hoje, não é? Mas acho que é o perfil profissional que a gente vai formando para conseguir atuar em determinadas áreas, né? Ainda mais como mulher nova, né? Precisa aí ganhar o respeito, né? Não é nem ganhar o respeito, é conseguir mostrar, né? Conseguir mostrar que é capaz, que é profissional também, para poder se colocar no mercado mesmo, né? Então, depois gostaria que você falasse também um pouco a respeito disso, desse seu perfil, né? E das dificuldades que você teve aí no início, de atuação, como que foi? Tá. Mas aí no Direito Civil, eu já iniciei sim no Direito Civil aqui no escritório. Eu era estagiária dela, gente. Eu era estagiária da doutora Angeli. Estagiária. Por mais que a gente não tenha uma exclusividade, que você faz só isso, mas tem uma demanda maior de uma determinada área que você acaba atuando mais. Então, eu sempre atuei dentro do Direito Civil aqui, fiz pouquíssimas coisas trabalhistas. Aqui, então, não tenho vivência alguma, né? Pouca vivência trabalhista. O que ser de trabalhista é justamente isso, de ouvir, de interagir, porque nós fazemos muito isso, né? Interagir uma com a outra, para ouvir opiniões, troca bastante ideia, né? Exatamente. Que a gente sempre fala que 2 cabeças ou 3, né? Pensam sempre melhor que uma. Então, às vezes a gente tá com um caso meio complexo, um caso meio que tem aí, né? Que traçar uma estratégia meio diferente, a gente sempre se reúne, conversa, troca ideia, troca as experiências, olha, talvez esse caminho seja melhor que esse, né? Então, há sempre um compartilhamento de informações, de conhecimento. Então, essa é uma troca também que eu considero muito importante aqui no escritório. E é assim, com todas as profissionais de qualquer área. Exatamente. E aí, comecei no Direito Civil, estágio de Direito Civil, atuação em Direito Civil, e chegou a ordem, a tão famosa prova da OAB. E o que eu fiz? Direito do Trabalho. Por quê? Porque eu não sou igual a ninguém. Meu pai sempre disse, você não é todo mundo. Então, fui pro Direito do Trabalho. Estudei pro Direito do Trabalho, fiz cursinho do Direito do Trabalho, fiz a prova no Direito do Trabalho. Mas você atua no Direito Civil, sim. Mas a ordem foi do Direito do Trabalho. Mas é estranha, né? Eu sou esquisita. Sou esquisita, sou assim. Fiz no Direito do Trabalho. Graças a Deus fui abençoada, fui aprovada, né, na primeira tentativa de prova, fui aprovada, graças a Deus. E formada.
me foi feita a proposta, né, o convite de atuar dentro do direito civil aqui no escritório, uma oportunidade que me deixou muito feliz, claro, e por óbvio aceitei, já estou aqui já continuou. Há quase 6 anos de formação. Certo. Pra gente que atua na área, que já está aqui, a gente sabe o que é direito civil, mas se puder só informar para as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, o que é o direito civil, o que está dentro do direito civil, quais são as suas áreas de atuação dentro dessa matéria? Tá. É assim, eu sempre brinco, né? Vamos excluir o direito do trabalho, o direito penal, o previdenciário, o tributário, empresarial, o resto é direito civil. Ainda ficou difícil de imaginar? Ficou, né? Vamos pensar. Dentro do direito civil há diversos leques. E alguns de maior atuação, outros menos, né? Outros menos. Mas o direito de família, divórcio, partilha, indenizações dentro, né, do direito da família, direitos e obrigações quanto aos filhos, e aí saindo, né, do direito de família, contratos, indenizações, erro médico, o direito imobiliário também é dentro do direito civil. É muito amplo, né? É uma área muito ampla. Eu tenho especialização em processo civil e direito civil. Faço especialização em família e sucessão, porque é uma área de paixão, né? Atuo dentro do direito dentro do direito civil de uma forma geral. Mas tenho especialização em família e sucessão, uma área muito bacana de atuar, gosto muito. Mas o direito civil é um leque. Não tem um traço só. E muito dinâmico, porque você atua ou atende um caso de divórcio agora, 40 minutos depois é uma demarcação, meia hora depois é um contrato, é uma ação de despejo, então é dinâmico, amplo, né? Muito amplo. Já que uma das suas especializações é dentro do direito de família, né? Eu gostaria então que você falasse um pouco dentro do direito de família. Qual é a área assim que tem mais procura, que tem mais demanda, que as pessoas costumam ter mais dúvidas? Basicamente, quanto a divórcio ou união estável, quando não há nenhum documento que ateste isso, e direito e obrigações quanto aos filhos. Entendi. Explica um pouquinho pra gente assim, a diferença de um e outro, né? A gente depois pode fazer um podcast mais específico de cada área para poder explicar melhor para vocês. Hoje o intuito é aqui apresentar em geral aqui a doutora Michele as áreas de atuação e o início de carreira dela, mas se puder só dar uma introdução aí a respeito dessa questão de divórcio, depois a gente pode deixar um específico, a gente até pede para vocês deixarem aí comentários a respeito de temas que vocês tenham dúvidas, que tenham interesse em saber, porque aí a gente vai tendo material aí para gravar para vocês informativo também. Saber o que vocês, né, mais tem dúvida, né? Conteúdo para vocês, com conteúdo direcionado. Bom, dentro do direito de família, eu vejo basicamente assim, meus atendimentos diariamente, eu tenho pelo menos um atendimento a respeito de divórcio ou reconhecimento e dissolução. Então eu preciso explicar para vocês qual é a diferença entre o casamento e a união estável não registrada ou não regularizada, não documentada. O casamento nada mais é que uma solenidade, é dar publicidade a um ato. Então você vai ao cartório acompanhada de testemunhas e atestam que ali você firmou um compromisso com alguém, com seu marido, com a sua esposa. Então agora vocês são um casal legalmente conhecido, registrados. A união estável, ela pode ser formal ou informal. A formal, há um documento de registro, então lavra-se aí um termo de reconhecimento de união estável a partir daquela data, podendo ali conter um ou outro regime patrimonial, não contendo do regime da comunhão parcial de bens, e isso pode ser registrado. Michele, mas por que fazer a união estável e não fazer o casamento direto? Para muitos,
fazem, né, sem ter a intenção aí de documentar, fazer um casamento, porque as pessoas estendem o casamento como religioso, como uma obrigação de festa, sem entender que é apenas um ato solene, é apenas um ato de documento. Então, por muitas vezes, escolhe-se a união estável. E essa união estável, hoje, alguns órgãos exigem, né, para reconhecer o seu companheiro ou a sua companheira como sua dependente. Então, para incluir em um plano de saúde, colocar como dependente em INSS, então há algumas questões. E aí, quando se chega, né, ao fim dessa relação, o divórcio precisa-se fazer judicialmente ou extrajudicialmente, se não tiver aí incapaz, filhos. Não tendo filhos menores, nós podemos fazer em cartório. Precisa haver o divórcio. A dissolução disso se chama divórcio. Ponto. É o ato de finalizar a relação. Na união estável é dissolver. Então, primeiro você reconhece e aí você dissolve a união estável. Michele, mas e se eu não tiver um documento que lá atrás eu firmei essa relação? Não há problema. Aí é uma união estável, não documentada, não há um registro. Mas que dá para formalizar também. Perfeito. Então, toda a sua vivência é uma vivência pública, uma vivência onde tem a intenção de constituir família, adquirir o patrimônio em comum, né? Eu o reconhecia como meu companheiro e eu era reconhecida como companheira. Isso tudo são provas, tá, da união estável à vida. Então, quando isso for dissolver, havendo aí patrimônio, em caso de litígio, nós precisamos ingressar com reconhecimento e dissolução da união. Então, a gente divide. O que eu percebo também, às vezes, que o pessoal acha que não fazendo, não casando, né, e não oficializando nada, vão adquirindo patrimônio no nome apenas de uma pessoa e depois acha que simplesmente não, a gente vai cada um para um canto e tá tudo no meu nome, então é tudo meu. Isso é uma questão assim que a gente ouve bastante aqui e não é bem assim que funciona, né, doutora? Não. Olha, vou informar para você que acha que só eu trabalhei ou eu adquiri tudo no meu nome. Esteja certo que hoje a orientação tá aí para qualquer um. Então, não é bem assim que você consegue levar a vida, né? Ou não garantir o direito do outro, pelo contrário. Mesmo não tendo um documento que ateste essa vivência, nós conseguimos demonstrar, sim, os anos de companheirismo, de vivência de união, e é partilhável, sim. Então, para você que casou, fica muito mais fácil a pessoa entender que, eu casei, eu tenho um regime patrimonial, quando eu me separar, o patrimônio XY também recai sobre o meu direito. Eu digo XY porque aí dentro do casamento, né, há alguns regimes. Então, talvez nós, se tivermos tempo, a gente fala a respeito, ou a gente deixa para uma oportunidade, né, uma próxima oportunidade. Na união estável, não havendo, né, a escolha de um regime, é sempre adotada como união parcial de bens. O que é isso? O que foi adquirido na constância desta vivência, ou seja, nos anos do casamento, e aí independe quem trabalhou ou deixou de trabalhar, quem arcou com Y ou X, esse patrimônio é sempre dividido. Mas doutora, ela nunca trabalhou, ele nunca trabalhou, sempre fui eu provedor. Depende. Estando juntos, entendimento dos tribunais e entendimento consolidado há anos. Os tribunais entendem que, independente de quem trabalhou, o outro teve conforto. Aquele que estava, né, lá no trabalho tinha conforto para estar trabalhando enquanto o outro estava se dedicando à casa, à família, aos filhos. Né? Exatamente. Então isso independe. Vai ser sempre dividido. Não sempre interessa, dividido. né? Adquiriu na constância da relação, é 50% para cada. Ônus e bônus, tá? Porque muitos pensam que é só patrimônio. Então, não. Todas as dívidas adquiridas também nesse período também serão partilhadas. Exatamente. Gente, regime de casamento é um negócio bem, bem sério, né? E é uma demanda bem alta aqui. Só que o que a gente percebe é que, assim, as pessoas, elas não questionam. Ou, às vezes, não vão buscar informação antes, né? E sim depois que já tá com problema. Então,
E isso às vezes acaba prejudicando, porque infelizmente, em muitas pessoas, né, que no relacionamento começam a ocultar patrimônio, ocultar bens, né, na tentativa de não ser partilhado depois. Então, a gente sempre fala, gente, se informem. Hoje em dia tem meios de se buscar informação em tantos lugares, né? Faz uma consulta com um advogado que você conheça, que atue na área específica de direito de família, que vai entender a respeito de regimes de casamento, que vai te instruir a respeito de provas, o que você precisa, o que você não precisa fazer, para que te passe uma tranquilidade e você não seja enganado, né? Não perca aí seu direito de não conseguir depois, né? Uma vida toda junto, às vezes, muitas vezes, né? E às vezes a pessoa não divide, não consegue, então tem sempre que buscar informação, né? Eu sempre digo, o casamento, o momento do casamento, é o auge do sentimento, né? Então, o cônjuge é lindo, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, mas eu sempre instruo os meus clientes, o casamento é uma empresa, ele precisa ser estruturado. Quando você vai abrir um negócio, você estrutura, você deixa um capital, você abre, né, a empresa, você regulamenta, diz quem vai direcionar cada ponto. O casamento precisa ser igual. Então nós precisamos, né, por mais que exista esse romantismo na relação, nós precisamos também entender que por trás de um casamento há obrigações, então há patrimônio, há dinheiro, né, há responsabilidades, então por que não conversar? E o melhor momento de conversar é quando nós nos amamos. Por quê? Porque aí nós respeitamos o direito um do outro, a posição do outro e reconhecemos isso. Então é necessário que no momento que você passa a estruturar a sua intenção de casamento, converse a respeito, como é que nós vamos fazer, e há, né, há muitos anos, né, já existem aí, que não é muito usual, usa-se muito para comunhão total de bens, que é o pacto pré-nupcial, que é apenas um contrato, popularmente falando, é um contrato, onde ali vão prever cláusulas que vão ser aplicadas ou não dentro do seu regime de casamento. Exatamente. E como a doutora falou, o melhor momento mesmo para se resolver isso é quando não estão brigando. Quando, né, aí o amor, a empatia pelo próximo, né? Não vou prejudicá-lo, né? Então, é esse o momento. Porque tudo que fica claro e definido, a chance de dar errado, de dar problema depois é menor. Porque aquilo já foi ajustado. A pessoa já sabe que você vai ter direito àquilo ou a isso. Então, evita muito problemas futuros, né? Então evita bastante. Tudo que fica muito claro, bem resolvido, evita. E porque na hora da discussão, na hora que a pessoa tá com raiva, você quer saber de prejudicar mesmo o outro, né? Você quer tentar. Dentro das então, exatamente. Então, gente, a importância mesmo de uma consultoria antes, tá? Não que depois não vá ter jeito, mas depois tá todo mundo emocionalmente ferido, né? Dependendo às vezes do término da relação. Muitas vezes não é de comum acordo, normalmente é um só que quer terminar, o outro não quer ou não quer aceitar, aí gera um conflito maior, a dificuldade é maior, os conflitos, né, acho que ficam as picuinhas, e aí é daí que o direito de família para mim já não dá mais. Porque, nossa, é demais. Pra mim, eu não tenho mais psicológico pro direito de família. E eu adoro. Por isso que ela já me treinou pra área. Então, eu adoro, gente. Direito civil pra mim é uma paixão. Sempre há solução. Não fiz antes, não me estruturei antes, não me preparei antes, não. Tudo tem solução. Basta contactar alguém que consiga conversar, né? E conversar. E outro detalhe importante que acho que a doutora esqueceu de mencionar, que você também é especialista em mediação e conciliação, né? Ela é mediadora, a gente até faz brincadeira aqui no escritório, que quando precisa resolver alguma coisa, chama mediadora. Chama mediadora, porque para isso aí eu já não tenho paciência. Que tem certas coisas que o nosso psicológico já não dá. Não dá mais, né? Aí, não, fala, Michele faz, a doutora Michele faz aqui a mediação, chama um, chama o outro, tenta conversar, né, tenta compor, que é o certo, né, é o certo. Então, essa formação também eu acho que te trouxe, né,
um plus a mais dentro da atuação de direito de família, que é de conseguir, tem alguns casais, inclusive, que voltam depois de vir aqui. Então, assim, né? Já ocorreu, gente. Veio para fazer divórcio e sai daqui reconciliado. Exatamente. E isso é uma coisa porque a gente também não prioriza a ação, tá? Não é, doutora Michele? Exatamente. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Não é porque chegou aqui para fazer um divórcio, você vai pôr pilha para a pessoa divorciar. Quando a gente vê que há possibilidade aí de reconciliação, não é? A gente tem. É justamente isso. As pessoas chegam ao escritório muito feridas. Então, primeiro ponto, primeiro atendimento, não é levá-la à solução final do problema. É entender o início do problema e como nós vamos conseguir direcionar essa pessoa até a solução final. Então, o Código de Processo Civil, ele já prevê, né, uma audiência inicial, que é justamente uma audiência de conciliação. E essa atuação eu posso fazer extrajudicial. Então, eu sempre atuo dessa forma. Sempre que sou contratada, independente da área, eu vou tentar uma conciliação entre as partes. Então, essa reunião sempre ocorre no escritório. Há, né, um zelo com as partes, eu não vou expor ninguém, mas há sempre uma tentativa de solução extrajudicial. É claro que vai ser feito um acordo, o acordo vai ser homologado judicialmente, mas nós sempre tentamos, né, atuar dessa forma para que, principalmente dentro do direito de família, não seja uma atuação que eu vou fragilizar ainda mais, eu vou aquecer ainda mais os ânimos. E as pessoas sempre buscam feridas, então pensa, eu quero alguém que brigue por mim. E às vezes a solução do problema não é brigar, é apenas uma conversa. Você não se deu o direito de ser ouvida, eu não me dei o direito de falar, então eu quero um terceiro que faça essa intermediação. Então isso é muito importante. Então eu não estou aqui como uma advogada no momento, eu estarei aqui como uma conciliadora. Eu ouço primeiro em apartado cada um, já entendo os pontos de cada um e a gente vai para a solução final. Se é que aí estará de bom... Se for possível, né? Exato, e for de bom grado de todos. Exatamente, e aí a gente consegue. Em muitos casos nós conseguimos atuar aí de uma maneira muito contente, né? Muito eficaz. Em muitos casos a gente acaba finalizando através de um acordo. Exatamente, porque nem tudo precisa ser levado para a justiça, né? As pessoas às vezes por ego mesmo, né? Tá com o ego ferido, não, eu quero ir para o juiz. Mas em algumas vezes o ir para o juiz, quando você mostra para a pessoa que emocionalmente é extremamente desgastante e que financeiramente pode ser também mais prejudicial, porque vai ficar mais caro, aí a pessoa começa a pensar diferente. Então, nem tudo precisa ser levado para a justiça. É lógico que tem casos que não tem como, né? Mas nem tudo precisa ser levado para a justiça. Exatamente. É que o direito, ele é uma área combativa, né? Então, exatamente. A gente aprende isso na faculdade. Exatamente. Você é treinada para brigar, para ingressar, para tumultuar o judiciário, às vezes com pequenas causas, algo que seria através de uma conversa ou duas ou três facilmente solucionadas. E aqui no escritório eu vejo que todas buscam atuar justamente dessa forma. Tanto é que a gente brinca, os nossos clientes, eles nos fidelizam. Justamente por isso, porque a gente não se preocupa apenas em solucionar casos, a gente se preocupa com o emocional da pessoa, com o problema, né, interior da pessoa e aí a pessoa leva justamente essa trato, parte, né? Leva esse trato e, né, caso, né, quando precisam, sempre buscam, tiram dúvidas. Exatamente. Isso é muito interessante, isso é muito Pegando importante. Agora o gancho que você falou de ser combativa, né, que no direito é muito isso. Gostaria que você falasse um pouco das dificuldades da atuação nessa área. Quais são? O que você sente assim, de dificuldade de atuação? O direito civil é muito amplo, né? Então, mais na parte assim, de direito de família, nessas questões de divórcio e de filhos, né? Qual a parte, assim, o que você acha mais difícil, assim? Na atuação processual, basicamente falando,
Em atendimentos, o que eu vejo mais dificuldade é justamente esse término doloroso. Então, quem sofreu quer sempre punir o outro. Então, essa é a maior dificuldade. Então, eles querem uma solução, mas eles querem uma solução punitiva. Então, leva um tempo para você fazer o outro entender que não há necessidade de punir. Em alguns casos, essa punição se estende aos filhos. Então, os filhos são utilizados como moeda de troca. Isso é doloroso, né? Muito doloroso. Muito. Então, eu me sensibilizo muito quando é questões envolvendo criança. Muito. Eu também. É muito triste entender que uma criança poderia estar vivendo, poderia estar usufruindo, poderia estar sendo amparada e não está, porque ela está sendo utilizada como moeda de punição. Isso é muito triste. E é justamente por isso que eu sempre deixo claro nos meus atendimentos. E eu não estou dizendo mãe ou pai, é ambos, tá? Eu sempre digo para todos os meus atendimentos. Hoje, o direito entre pai e mãe, ele é igualitário. Hoje não há direito que resguarda mais a mãe ou mais o pai. De preferência, né? A obrigação alimentar não recai hoje apenas ao genitor, mas também à genitora. Hoje, aquele que vai receber a guarda dessa criança, né, se não puder ser compartilhada, vai ser o genitor que melhor resguarde a integridade, a criação, o desenvolvimento, se tiver condições para receber essa criança. Então, dentro dos atendimentos é isso. E questões de provas também, né? As pessoas, às vezes não há provas. Eu passei por isso, mas eu não tenho como provar. Então, é um pouco mais difícil, né, da gente estruturar, não que não dê, a depender do caso, mas basicamente, né, dentro da atuação, é isso. Isso falando dentro do direito de família, né? Mas dificuldades de atuação profissional, já passei por algumas questões, assim, alguns constrangimentos e eu tive não digo algumas oportunidades que eu me senti um pouco ofendida até, mas advogados já, né, atuantes, colegas que já tinham muitos anos de atuação, eu já passei por algumas questões, né? Mulher dentro do direito, por mais que hoje nós temos um número gigantesco de advogadas, né? Muitas advogadas mestres, nós temos ministras, desembargadoras, nós temos um leque feminino muito competente, mas nós ainda somos vistas de uma forma menos, não sei se valorizada ou não, é porque como o direito é uma área de briga, entende-se assim, acha que o homem está melhor preparado para isso. O que eu não vejo dessa forma, tá? Mas eu tive alguns constrangimentos já, por ser nova, por não vir de uma família, né, renomada na cidade, por não ter ninguém na família que atuava na área do direito. Então eu passei por algumas questões. Já não ter vindo de berço, né? Eu acho que isso também, não sei se é uma questão muito de interior, né? Porque nós estamos falando de uma cidade do interior de São Paulo, de Arthur Nogueira, com um pouco mais de 60 mil habitantes. Quase 57, eu vi 57? Pouco, então, 1.000 habitantes, e que assim, famílias tradicionais, né, da cidade, e quem não é, quem veio de outro estado, né, para conseguir trabalhar aqui e para conseguir estudar, para fazer a vida. Às vezes o pessoal trata mesmo com um pouco de falta de respeito, falta de consideração. Aí às vezes, mas de que família você é? Ou a sua idade, né? Você é nova? Exatamente isso. Né? São umas perguntas às vezes que deixam a gente um pouco constrangida. Já fizeram para mim esse tipo de pergunta também. Tipo, você é advogada? De que família você é? Tá, como assim? Que família que eu sou? Porque você quer saber qual família que eu sou. Mas qual a diferença isso vai fazer, né, no meu profissionalismo ou não?
Mas eu acho que isso talvez seja uma questão muito de interior, né? Pode Talvez ser. em cidades maiores a gente não sofra com esses problemas, Acho que né? não, porque a população é muito maior, então não tem como eu conhecer a família de A ou B. Então isso certamente não ocorre. Mas aqui ocorre, ou ocorreu, né? Já ocorreu. Hoje já... Hoje acho que não. Não tanto, né? Não. Mas assim, eu preciso dizer pra você que quer começar, o início, como todo início, não é doce, é árduo, mas o direito, né? Os códigos, as leis daquele que já atua há 20 anos é o mesmo para você que atua há 1 ano. Então, o que você precisa? Dedicação. Estude, e não é a fala de uma pessoa mal intencionada que vai tirar você da sua trajetória. Mostre a sua capacidade dentro da sua atuação, dentro do seu processo, se dedique, estude, faça. E aí as pessoas vão conhecer o seu profissional pela sua atuação e não por uma resposta maldada que você pode dar, né, retribuindo aquilo de ruim que você recebeu. Não é e aí necessário. você vai ganhando respeito, né? As pessoas vão conhecendo você trabalhando com ética, seriedade, vai ganhando respeito e vai aprendendo, as pessoas vão aprendendo a te respeitar, a se impor, né? Exatamente. E aí dá tudo certo. Então, doutora Michele, esse perfil mais sério seu, né? Que a gente percebe é que os clientes falam bastante. A doutora Michele tem fama de brava e de séria aqui no escritório. Então, eu queria saber de onde que veio esse seu perfil mais sério. É dessa tentativa aí de se impor mais, de conseguir esse respeito? De onde que é? Na verdade, assim, eu acho que é a face, né? Porque quem convive comigo sabe que não é. De bravo não tenho nada. Vou perguntar isso para as estagiárias, para a estagiária de civil. Não sou brava, mas eu busco sim ter um perfil, não digo que um perfil sério, mas não sei se asseriado, digamos assim. Por quê? O direito, ele é uma atuação formal, ele é uma área bem formal. Sempre que nós recebemos alguém, é com uma dor particular, né? Então, eu atuo sim de uma área, de uma forma, né? Mais séria, ponderada, e sim, as pessoas apontam, mas é uma advogada tão nova, né? Não vou nem contar a idade pra vocês. Não vou contar a idade, né? Melhor a gente passar pela idade. Mas já aconteceu. Eu já atendi cliente que me disse diretamente: eu gostei muito do seu atendimento. Você parece, né, ser competente, mas você é muito nova. E realmente o cliente foi embora. Gente, eu acho que eu não pareço nova. Ninguém nunca falou isso pra mim. Tô triste. Então isso já aconteceu. Então, mulher, jovem, né, aparentemente, porque as pessoas buscam advogado como médico, a gente quer a feição mais madura, né? Parece que passa um pouco mais de confiança. Então esse é o meu perfil. Eu não sou brava, séria. Eu tenho sim os momentos de seriedade. No meu trabalho eu sou muito séria, sou perfeccionista, eu gosto das coisas corretas, eu sou assim, mas eu consigo compreender também, né, os meus momentos. Há clientes e clientes, há clientes que eu preciso ser um pouco mais leve, mais aberta, falar de uma forma mais espontânea, mais doce. Às vezes, né, menos de formal. atuação, exato. Mas é justamente isso, pra gente conseguir trilhar aí a carreira e não ter as pessoas que vão te atropelando, né? Ver que é um perfil que também, calma aí, que a linha... Aqui é a linha dela. Exatamente. Senão as pessoas atropelam, né? Porque as pessoas não gostam muito de respeitar. Eu acho que o direito tá começando a mudar um pouco mais, que eu percebo que tem mais até mulher atuando do que homem em determinadas áreas. Então a gente acho que tá ganhando mesmo o respeito aí na marra, tá mostrando o profissionalismo, né? E que as coisas não podem ser misturadas, independentemente do sexo, da idade, que
tem que ter respeito, né? E a gente começa a impor isso e as pessoas começam a entender. Exatamente. Né? Mesmo porque aqui nós somos um escritório só de mulheres na atuação. Então, tanto as advogadas quanto as estagiárias são mulheres. Nós temos apenas um estagiário homem, que é o filho da doutora Rosângela Zoppolato, né, que está fazendo direito também, começou a atuar aqui. Mas durante anos a gente sempre teve uma atuação só de mulheres, tá? Então, é para mostrar mesmo que as mulheres estão aí para o que der e vier, muito competentes, né? Estudiosas e ganhar o respeito aí na marra, né? Então, doutora Michele, gostaria agora para a gente encerrar, que você falasse um pouquinho a respeito das suas expectativas aí, do seu futuro profissional, né? Quais são suas expectativas? O que você imagina? Tá. Eu vou confessar aqui uma dificuldade, então uma expectativa a curto prazo. Certo. Poder conseguir ser mais atuante em rede social, me expor um pouco mais. Eu sinto que as pessoas se interessam justamente pela questão de onde veio, como chegou. O conhecimento que nós temos, é muito importante passar isso para as pessoas. E hoje nós temos, né, as redes sociais como um meio de comunicação. Então eu gostaria de estar mais atuante. Eu acho que seria uma forma de contribuir um pouco mais, sabe, para a sociedade. Então eu gostaria de estar um pouco mais presente. Eu me espelho muito nela, gente. Doutora Roseli, ela trata a câmera com uma naturalidade. Não é bem assim, gente. Tem dificuldades, muitas dificuldades, né? O pessoal, às vezes... A gente está começando aqui, né? Nessa rede social. A gente tem vários projetos aí para aumentar essa rede, esse meio de informação. Porque eu gosto bastante também, então eu me identifico muito. Mas estar aqui e se expor não é fácil. É difícil, ainda mais para quem não tem esse hábito, né? Então, às vezes parece fácil, mas não é fácil, tá? Então, quando eu vejo aí um colega advogado, né, falando, falo, gente, olha, como eu admiro, porque eu imagino que não deve ter sido fácil e o começo para ninguém é fácil. Exatamente. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai estar olhando esse nosso segundo episódio do podcast e vai estar falando, nossa, como a gente melhorou. Que assim seja, tomara que a assim expectativa, seja. Porque a gente criou com o intuito de prestar mais informações, porque nós somos tão abençoadas e a gente, graças a Deus, consegue ter aí, né, um conhecimento, a gente está sempre estudando, então que a gente puder levar isso para as pessoas, eu acho extremamente importante. Porque a gente até fala a respeito, o que parece óbvio pra gente, às vezes para as pessoas não são. Então, às vezes uma informação, a pessoa que ia estar sendo ali prejudicada, não vai ser, ela vai buscar um conhecimento, ela vai procurar. Então, isso eu acho que é muito satisfatório, né? E para esse nosso começo, a gente já percebe que isso já vem fazendo efeito. Então, é isso que faz a gente continuar, né? Então, doutora Michele, são ótimas as suas expectativas, né? E eu espero que o escritório como um todo consiga oferecer aí esse trabalho de qualidade para vocês. E eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade, porque embora a gente trabalhe no mesmo escritório, cada uma tem uma agenda diferente, com prazos, atendimentos e audiência, e a gente conseguir conciliar tudo isso também não é fácil, né? Então agradeço aí a sua disponibilidade e a gente conseguir realizar esse trabalho aqui e você aceitar, né, gente? Porque como todas as demais colegas, em aceitar esse desafio de estar aqui se expondo para conseguir contribuir um pouco mais para a sociedade, né? Porque eu acho que tudo que a gente contribui, tudo que a gente compartilha, isso depois devolve, né? De alguma forma para nós. Então eu acho que isso é muito importante. Então muito obrigada por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, que foi mais de apresentação aqui da doutora Michele. Vou pedir para vocês então curtirem, comentarem,
ativarem o sininho, se inscrever no canal. Eu ainda tô meio, não sei muito bem o que pede, mas eu acho que é isso. E deixe nos comentários novos sugestões de assuntos que a gente possa gravar para vocês, tá? Um abraço e fiquem com Deus. Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre bom poder contribuir um pouco, né? E nos apresentar, já que eu quero, né, estar mais presente aí na rede social, então nada melhor que um podcast, acompanhado de alguém que me deixa muita vontade aqui para conseguir falar um pouco com vocês, me apresentar um pouco. Espero que vocês tenham gostado e fico muito contente com o convite. Espero estar aqui outras vezes. Certo? Então a gente aguarda aí os comentários de vocês e até a próxima. Até mais!